Olá pessoal, antes de seguir na sequência das microaulas que tratam da organização do material de estudo, quero avisar para vocês que lá no nosso site, no www.comoestudar.com.br, nós temos uma aula super importante que está disponível para você assistir gratuitamente. Só que de uma forma diferente dessas nossas microaulas, que são aulas quase que instantâneas, lá a nossa aula sobre memória e revisão, ela tem quase 2 horas de aula. Então você vai ter que ter um pouco mais de paciência, uma atenção um pouco mais concentrada. Lá eu não apareço, lá você só vai ouvir a minha voz. Lá eu tenho uma aula totalmente ilustrada, totalmente esquematizada. É outro modelo de aula. É outro modelo de aula. As nossas aulas no curso Como Estudar, elas estão priorizando a imagem e o som. Nós sabemos que a grande maioria dos estudantes, eles são ou auditivos ou visuais. Também temos os estudantes táteis ou sinestésicos, como também é comum se dizer. Todavia, quando você está numa aula pela internet, a gente não consegue explorar de uma forma muito adequada as características do perfil do estudante que é considerado, classificado como tátil. Mas a gente consegue aproveitar muito bem as ferramentas que a internet nos fornece para oferecer para vocês aulas que sejam muito visuais, que você consiga visualizar com muitas imagens e que sejam predominantemente auditivas. Dessa forma, com ilustrações e com áudio, você não se perde, você não se distrai com as minhas feições, os momentos em que eu gaguejo, qualquer coisa parecida com isso. Você se concentra naquilo que está sendo dito para você ouvir e naquilo que está sendo mostrado para você enxergar. Nessa aula, memória e revisão, nós tratamos do que eu chamo de o buraco negro da aprendizagem. E nesse buraco negro, todos nós já entramos, não tem jeito. Esse buraco negro chama-se curva de esquecimento. Quem elaborou esse conceito, curva de esquecimento, foi um professor alemão chamado Ebbinghaus, Hermann Ebbinghaus. Então, ele com seus estudantes fez alguns experimentos e calculou qual é a quantidade de conhecimento perdido num dia, depois de uma semana e num mês, se não houver estratégias ou táticas ou técnicas para que você contenha a perda desse conhecimento. De qualquer forma, o resultado é trágico, é dramático. Se você teve uma aula hoje às 8 horas da manhã, no fim do dia, só vão restar cerca de 40% do conhecimento aprendido. Então, o que você faz depois que você teve uma aula importante, uma aula valiosa, cujo conhecimento você gostaria de preservar? O que você faz? Você tem que fazer repetições, você tem que fazer revisões. É a revisão que reforça o conhecimento adquirido e que combate, de alguma forma, esse declínio vertiginoso da curva de Ebbinghaus. Então, nessa aula Memória e Revisão, eu apresento para vocês qual que é o nosso modelo, de combate à curva de esquecimento. Eu apresento a seguinte ideia de que nós precisamos, num primeiro momento, imediatamente após você ter tido um primeiro contato com aquela nova área do conhecimento, com aquela aula, com aquela leitura, com aquele livro, imediatamente após a leitura, imediatamente após a aula, você tem que se dedicar cerca de 20% do tempo gasto anteriormente para fazer a primeiríssima revisão, que eu também chamo de micro-revisão, uma revisão imediata. Depois eu falo de uma revisão em uma semana, outra segunda revisão em 30 dias, depois uma terceira revisão e finalmente uma quarta revisão. Sendo que a terceira e a quarta revisão, elas não são idênticas à primeira e à segunda, e não são idênticas também com a revisão que eu chamo de revisão zero, que é a micro-revisão. Enfim, aqui eu só estou dando muito rapidamente alguns tópicos dessa aula, para que você se interesse, para que você assista a aula, porque ela está muito interessante. E depois todo o conteúdo, de alguma forma anunciado e ensinado nessa aula Memória e Revisão, ele é muito mais aprofundado na aula que já não é mais gratuita, mas que é paga, que é a aula que eu chamo de aula do tripé do estudo, onde eu ensino você nos mínimos detalhes, de forma exaustiva, quase cansativa,
a fazer o seu horário de estudos, a fazer o seu ciclo de estudos e a trabalhar e aplicar a técnica de repetição, de reforço, a técnica de revisão, que vai, de alguma forma, funcionar como mecanismo, em primeiro lugar, de contenção de perda do conhecimento, depois de recuperação da memória de curto prazo, depois de recuperação da memória de médio prazo e, finalmente, com um mecanismo de fixação provisória e depois de fixação definitiva. Então, com essa nossa estrutura revisional, com essa nossa estrutura de combate à curva do esquecimento, não há como perder conhecimento, não há como falar que você não estudou direito. Bom, essa era para ser uma aula micro, acabou que ficou um pouquinho mais do que o tempo me permite. Muito obrigado pela atenção, dá o seu joinha se você curtiu e não se esqueça de ir lá no site e assistir essa aula que é gratuita. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, um grande beijo, até mais.